Espero que você possa receber a palavra de Deus. Você seja edificado pela palavra do Senhor. Amém? Eu vou ler 2 textos nessa noite. Mateus 12, 41. Diz assim a palavra de Deus: Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Vou repetir. Os ninivitas se levantarão no juízo, no último dia, no dia do vamos ver, da qual todos nós seremos colocados diante da verdade. Seremos julgados segundo nossas ações, segundo nossas obras. Nesse dia, esta geração da época de Yeshua que rejeitou o arrependimento, rejeitou a oportunidade, não quis dar ouvido à palavra do Mestre, não se assujeitaram à mão do Senhor. Essa geração da época de Yeshua, os que resistiram à verdade, os que não amaram a verdade, os que não se importaram com a verdade, serão condenados, sendo judeus, sendo levitas, porque o que vale não é ser judeu, ou ser grego, ou ser de qualquer povo. O que vale é ser de Deus. O que vale é ser do Eterno. Essa é a verdade. A eternidade é quando Deus julgar a sua criatura. Quando todos, desde Adão e até mesmo os anjos, vão prestar conta de suas obras. E o grande juiz vai julgar os vivos e vai os mortos serem ressuscitados para esse julgamento, e haverá a condenação dos ímpios, mas a salvação para os justos. Jonas foi um mensageiro da palavra do Senhor. Foi a uma terra gentílica, a um povo idólatra. E anunciou ali as boas novas. Sim, porque ele foi anunciar o juízo, mas a sua estadia ali gerou vida. Porque Deus ia destruir a cidade por causa do pecado. Mas o povo se arrependeu. Então, eles não foram mortos porque mudaram suas vidas. Eles salvaram não só o corpo físico. Porque Yeshua está falando aqui que eles vão julgar a geração de Yeshua. Então significa que o arrependimento deles não salvaram só a carne deles, daquela época. A mudança de estilo de vida dos ninivitas deram a redenção a eles. Evidentemente que eles não se converteram ao judaísmo. Não, porque Deus deu as leis, não foi aos judeus. Não, Abraão já cumpria leis antes de Moisés. Deus deu a lei para o homem. Lá no Éden a lei, a Torá lá no Éden. Não coma
coma. Isso é Torá. Torá é a instrução de Deus para o homem. Então os gentios, eles não cumprem certas coisas porque eles não são judeus. Não é que tem menos leis para os gentios. É porque os judeus têm outras coisas muito além de um goi. O judeu, o levita, prestava culto no templo. Tinha que ser de uma linhagem. Então o levita tem um estilo de vida diferente. Ele faz coisas diferentes. É a mesma coisa que você que não sabe nem o que é imposto de renda e outras pessoas sabem. Então, os judeus cumprem certos mandamentos porque têm terras, porque produzem, porque tem o templo. Então, tem coisas que envolvem o templo. Mas, ainda que estejamos falando aqui de um povo gentílico, existe uma lei dentro da lei. E dentro da lei existe a lei universal, que é a lei para todos os homens. Porque hoje os judeus não cumprem as leis concernentes ao templo. Não adianta fantasiar, eu cumpro o Pessa. Não cumpre. Você cumpre o memorial. Pessa era em Jerusalém, tinha sacrifício, tinha toda uma liturgia envolvendo o templo. Ninguém cumpre os mandamentos de forma plena sem o templo sagrado. Então a maioria das coisas que envolviam o templo estão suspensas, não pela força do homem, pela força divina, porque foi Deus que determinou que o templo fosse parado, irmãos. Não foram os judeus. E o terceiro templo será reconstruído porque está profetizado. Então tudo está nas mãos de Deus, mas existe uma lei para toda a raça humana. Tem algumas leis que eu posso citar aqui. Honrar teu pai e tua mãe. Não ser idólatra. Não roubarás, não matarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás o que é do teu próximo. Isso é chamado de leis universais. Eu vou chamar de leis da vida. Leis eternas. Mandamentos que o tempo não destrói. Mandamentos e ordenanças de Deus que são eternas. Que ensinam o homem a ser gente. Que ensinam o homem e a mulher a serem pessoas do bem. Pessoas corretas. Leis, por exemplo, leis sociais. Honrar os pobres, necessitados, viúvas. Essas leis jamais vão cair por terra. Porque são leis de vida. Leis que é para salvar vidas. Então essas leis jamais, fora do templo, com o templo, no deserto, fora do deserto, são leis nós chamamos de leis universais, que tanto é para o judeu como para o grego. Porque aqui você não vê templo para os gentios aqui. Mas eles se arrependeram e foram salvos. Então o que significa que eles mudaram o quê? Nós vamos ler lá o livro de Jonas. Mas uma coisa que eu quero dizer para você. Existe um mínimo a se fazer para todo mundo. Não tem como ser salvo vivendo na lama. Não tem como falar que é de Deus servindo o diabo. Essa é uma realidade, por mais que isso soa difícil de se ouvir. Por mais que seja difícil de saber isso. Porque as pessoas às vezes acham que eu estou pregando por hobby, ou porque eu gosto de pregar. Às vezes as pessoas podem pensar que eu falo assim simplesmente porque eu gosto de falar assim. Eu tenho compromisso com a vida. Eu tenho compromisso com almas. Muito mais depois que você descobre que milhões, trilhões de pessoas já estão condenadas. Então por isso, eu não posso brincar com vidas. Eu não brinco de fazer culto, eu não brinco de pregar. Eu não estou aqui porque eu gosto de estar aqui, apesar de eu gostar. Mas eu estou aqui com uma responsabilidade que eu tenho certeza que a maioria não quer. Vou dar conta daquilo que Deus me deu. Às vezes é muito bom estar aqui pregando, não é? Mas você quer dar conta de outras pessoas no dia do juízo? Ou você acha que eu não vou dar? Você acha que eu não vou ter que apresentar diante do Senhor o que eu fiz e o que eu não fiz? Você quer estar no meu lugar? É muito fácil, não é? Então, a gente está levando a palavra para salvar vidas.
não é só salvar a carcaça, é a eternidade das pessoas. Essas almas podem perecer para sempre. Você quer ter esse peso na tua consciência? Que uma alma pereceu porque você não falou a palavra? Porque você não pregou? Eu disse e vou repetir diante do Deus a quem eu sirvo. Todos os conselhos que eu dou aos ouvintes, pessoas que eu nem sei quem são às vezes, porque às vezes as pessoas querem falar comigo, mas nenhuma foto elas colocam, nenhum áudio elas mandam, às vezes nenhum número de telefone tem. Mas eu respondo cada uma dessas pessoas. E o conselho que eu dou a elas é o que eu dou para Cássia. Você acha que a Cássia muitas das vezes fica rindo com os meus ensinos? É minha filha, mas você acha que toda filha, todo filho concorda com os ensinos do pai? Pode ser que muitas coisas que eu falo ela não concorde. Pode ser. Pode ser que minha mãe não concorde com muita coisa que eu falo. Pode ser. Yeshua falou: quem não aborrece a si próprio e não aborrece os seus, não é digno de ser meu discípulo. Por isso que eu nunca vou deixar de falar uma verdade para as pessoas com medo delas se afastarem de mim. Sabe por quê? Nínive ia ser destruída e essas almas iam perecer. Mais de 120 mil pessoas. E Deus teve misericórdia desse povo e primeiro anunciou o que ia acontecer. E o povo voluntariamente se humilharam. Se vestiram de pano de saco e cinza e começaram a clamar. O rei colocou jejum e humilhações para o povo. Sabe quem edificou essa cidade? Sabe? Nimrod. Era uma cidade pagã, mas havia violência. Havia muita desgraça naquela cidade, corrupção de todos os tipos. Mas Deus ama a sua criatura. Nós não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido, por mais que as pessoas não entendam. Sabe qual é a minha inspiração? Minha inspiração não é David Wilkerson. Não, foi um homem de Deus. Minha inspiração não é Rebecca Brown, apesar que ela tem muita coisa boa nos seus livros. Minha inspiração não é Paulo de Tarso, não é Pedro, não é Estevão, não é Jeremias, não é Ezequiel, não é Amós, não é Jonas. A minha inspiração é Yeshua. O dia que Deus mandou sair da igreja, o Pai Eterno, e mandou eu ler a Bíblia, eu comecei a ver discursos de Yeshua que eu nunca tinha ouvido na minha vida. O dia que eu parei e fui liberto da Babilônia. E ouvi a palavra de um homem com tanta verdade e palavras inegociáveis. Palavras que não podem ser negociadas, porque trata de vidas. Não tem como negociar isso. Quando eu olho certos textos de Yeshua falando com as pessoas, quando 70 discípulos voltaram atrás, Yeshua olhou para os 12 e perguntou a eles: vocês não vão? Pedro disse, Shimon Kefa disse: para quem iremos? Não é para onde, para quem? Está falando de pregador, de rabino, de instrutor, de moré. Para quem nós iremos? Se só tu tem as palavras de salvação, de vida eterna. Quem que eu vou ouvir sobre a Bíblia, sobre a verdade, se tu que tem as palavras? Suas palavras são, vou parafrasear, suas palavras são duras, são difíceis de aceitar, mas só tu tem ela. Yeshua está querendo mostrar aos seus discípulos o quê? O quê? Não adianta vocês me seguirem sem saber a real responsabilidade de me seguir. Não adianta vocês me seguirem na empolgação. Não adianta vocês me seguirem porque vocês acham legal andar comigo, porque vocês veem sinais.
Vocês têm que saber a responsabilidade disto. Vocês têm que concordar voluntariamente com isto. Vocês não podem seguir-me com emoção, mas com verdade. Vocês têm que ter convicção que vocês vão passar. É muito duro. Mas Yeshua quer dizer... E o texto está querendo dizer o seguinte, olha... É duro. É difícil. Mas é o único caminho. Se você for procurar Hillel, Rambam, Rashi, for procurar em outros homens, você vai ter até a Bíblia, mas você não vai ter vida eterna. Então, preste atenção. As palavras de Cristo são muito duras. Se teu olho te faz pecar, arranca ele, joga fora. Se tua mão te faz pecar, arranca ela, joga fora. É melhor entrar no céu sem um membro do que entrar com todo o corpo no Guerrenom. Isso é uma palavra fácil? Não. Sabe o que ele está querendo dizer? Sabe o que Yeshua quer dizer com essa palavra? Vou traduzir para você. Se vira, dá o seu jeito, mas em pecado você não vai entrar. Você acha que é fácil? Eu estou traduzindo essa expressão idiomática. É isso que ele quis dizer. Você vai ter que se virar, filho. Porque em pecado você não entra. É melhor entrar sem a mão que está te fazendo pecar do que você entrar com o seu corpo todo no Guerrenom. É fácil de aceitar essa palavra? Fala pra mim, meu filho. É fácil, não é? Mas você vai procurar quem? Quem que você vai procurar para ouvir? Rambam? Rashi? Shimon Bar Yochai? Baal Shem Tov? É eles? A vossa inspiração? A minha inspiração é o Mashiach. Ele tem as palavras de vida eterna. Ele veio desfazer as obras do diabo. É o único que a Bíblia diz que é primícia da ressurreição dos mortos, primogênito da criação. Ele é o primeiro da ressurreição e quem crer nele será ressuscitado no último dia e fará parte da primeira ressurreição e nunca mais vai morrer. E aqui está o ponto, quem eu vou ouvir? O Mashiach ou os homens? Ainda que as palavras de Cristo sejam duras, é essa palavra que salva, te coloca no lugar que você tem que estar, do temor, do tremor, da consciência, sobriedade. Cristo não deixa dúvida aos seus alunos que não tem oba-oba. Cristo deixa muito claro aos seus discípulos, porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos vão tentar e não vão conseguir. Ou alguém chegou para Cristo e disse, são poucos que se salvam. Ele disse, porfiai por entrar pela porta estreita, porque poucos vão conseguir. A resposta dele não é nada agradável aos ouvidos. Ele quer dizer o seguinte, olha, é a minoria que é salvo. Eu te pergunto, você entende o que é minoria? Gente, se você parar para entender o discurso de Cristo, ele está falando que é muito difícil. Tanto que no Apocalipse ele confirma dizendo que o vencedor vai ser salvo. É o vencedor. Então as palavras dele são duras, são difíceis de aceitar, mas é as únicas que salvam. Aí eu pergunto, você vai procurar quem? Quem que você vai procurar? Você quer tentar a loteria? Vou ver se eu consigo ir pro Rambam, eu acho que eu consigo. Fantasia, filho. Você tá só fantasiando, sabe? Tá fantasiando em sua mente o que muitos têm fantasiado. Que é fácil e não é. O evangelho não é fácil. A palavra de Deus não é fácil. É difícil. Cristo falou que é difícil. Nínive se arrependeu. Capítulo 3, verso 5. Os ninivitas creram em Deus. Primeiro ponto. Quem ouve o profeta do Senhor não ouve o homem. Se o profeta... Veja que... Olha que está escrito. Os ninivitas creram em Deus. Não é em Jonas. Jonas é um instrumento. Eu quis ser um instrumento. Eu não faço nada por você. Quem faz é o Eterno. Deus me usa. É diferente. Eu não sou amuleto. Eu não sou mágico. Eu sou apenas um mensageiro. Eu não sou um escudo para você. Eu sou apenas um homem que Deus chamou para pregar a palavra.
que estou lutando a mesma luta que você. Mas eu sei em quem tenho crido. Os ninivitas creram em Deus. Porque a palavra de Jonas não veio de Jonas. Você pode me julgar o quanto você quiser. Você pode julgar. Segundo a reta justiça. Para você me julgar, você tem que se debruçar em cima da Bíblia. E ver o que eu estou falando está na Bíblia. Você pode me julgar? Deve. Se eu estou falando, está na palavra. Mas se eu estou falando, está na Bíblia. Se aquilo que eu estou falando vem de Deus, você não vai me rejeitar se você não ouvir. Não, não. Você vai rejeitar o Senhor. O dia que Samuel ficou chateado porque o povo queria um rei, Deus falou: Samuel, o povo primeiro me rejeitou. Quando não ouviram a palavra de Jeremias, não era a palavra de Jeremias que eles estavam rejeitando, era a palavra de Deus. Porque a palavra Navi é aquele que tem a semente de Deus dentro dele e é exposta. A semente está dentro da casa dele, que é a inspiração divina, e o profeta entrega a palavra. Se você rejeita a palavra de Deus que veio pelo profeta, você rejeita o eterno. Você não é que você está rejeitando o profeta, você está rejeitando o eterno. Então você pode julgar, João 12 fala isso, mas você deve julgar segundo a reta justiça. Não como eu acho. Não como eu acredito. Deus não se contradiz sua palavra. Por isso que eu me aplico muito a falar o que está escrito. Em traduzir o que está escrito. Em provar o que está escrito. As palavras do homem não têm poder para nada. E o mensageiro não tem direito de defraudar a palavra de Deus. O mensageiro só entrega o que Deus deu. Amém? Eles creram em Deus, então quando ouve o profeta que é de Deus, e tem como você julgar o profeta, tem Deuteronômio 13. Um profeta não pode falar quanto que Deus já disse. E tudo que o profeta falar tem que se cumprir. Primeiro ponto. Então você pode julgar o profeta? Deve julgar. Acautelai-vos dos profetas, dos falsos. Como que você vai saber se alguém é falso ou verdadeiro? Pelos seus frutos conhecereis. E Deus vai falar: se o profeta falar e se cumprir, esse é o profeta que eu enviei. E o profeta dele não pode falar contra o que ele disse. Ninguém pode chegar aqui e falar: você pode desonrar pai e mãe. Eu jamais vou dar um conselho a alguém: abandone seu pai e tua mãe. Nunca. Nunca. Se você tiver que morrer para salvar o teu pai, é isso que tem que ser feito. Porque isso é a palavra de Deus. Então eu apenas pego o que está escrito. Deus me deu a sabedoria de interpretar o que está escrito. Porque não adianta. Você sabe que eu estou falando é verdade. Nem todo mundo tem hormá, nem todo mundo tem sabedoria. Porque sabedoria você não consegue num curso. Sabedoria você não consegue numa sala de aula de teologia, irmãos. Se fosse assim, não teria pastores me perguntando a palavra, não teria pessoas de todos os lugares consultando a palavra de Deus. Tem pessoas de 5 anos de faculdade que vêm me perguntar a palavra de Deus. Interpretação, um monte de coisa. Sabedoria não é dado por estudos pelo homem. Não. Não. Sabedoria é manifestação da Ruach HaKodesh. A Bíblia diz que é Ruach Hormah. E Ruach Hormah você não consegue comprando. Teologia você consegue comprando. Você pode fazer teologia e conhecer letra. Sabedoria não. Sabedoria é dom de Deus. Ok? Então muitas das vezes precisa da sabedoria para você interpretar. Quantas vezes eu deitado, Deus me dá a interpretação de um texto, Ele me indica o que eu tenho que procurar. Quantas mensagens eu estava deitado, eu tive que levantar para anotar para no outro dia pregar. Ou você acha que eu prego todo dia? Como? Como que eu prego todo dia? Quem me deu essa palavra hoje foi o Eterno. Como que o homem prega todos os dias quase 2 horas? Tem dia que eu não faço esboço. Não. Deus me dá os versículos todinho.
Os versículos ficam cruzando a minha mente aqui, ó. Se você consegue comprar isso numa sala de aula, vai lá, compre. Vê se você consegue. Mas como que eu obtenho isso? É Deus que escolhe. Você pode pedir. A Bíblia diz: peça a Deus sabedoria, Ele te dá. Ele dá a quem Ele quiser. Amém? Só que Deus costuma dar o Espírito dele e a palavra dele pessoas de confiança. Pessoas que realmente vão honrar o Senhor. Deus não vai dar o Espírito dele e a palavra dele para pessoas que Ele sabe que não tem compromisso. Essa é uma realidade. Amém? Você pode pedir. Deus dá? Dá. Deus sempre fala sim? Às vezes não. Eu já ouvi não de Deus. Quando eu tenho dúvida da Bíblia, eu procuro um dicionário. Eu procuro um livro. Mas o principal, eu pergunto para Deus: qual é o teu nome? As letras desceram, todo em branco. Qual é o Shabat? Depois de saber que era o Shabat lunar, Deus me mostrou a semana pulando. Porque se eu não tivesse a direção do Espírito de Deus, eu jamais saberia que a estrela de Davi é um símbolo pagão. Se não fosse o Eterno, eu estaria com a estrela de Davi, eu estaria com o kippá, eu estaria lavando as mãos, talvez ia até me circuncidar em Jerusalém. Você sabia disso? Foi Deus que não deixou. Um judeu ia pagar. E com um rabino bem tradicional lá. Mas Deus não permitiu. Ia significar o que pra mim? Nada. Nada. Ser circuncidado não ia significar, me desculpe, nada pra mim. Não. A circuncisão da carne, ela tem valor. Tem. Mas se primeiro você não for circuncidado do coração, a da carne não significa nada. Se você não tem o Espírito de Deus, se circuncidar não vai te salvar. Conhecer a Torá não vai te salvar. Tem gente que tem pagado 8 conto, 20 para se circuncidar. E depois eles se acham salvos. Agora eu sou judeu. Aí daí? Você é nova criatura como? Você consegue perdoar como? Como que você consegue perdoar uma pessoa que te fez muito mal? Te ofendeu, te massacrou? Como? Conhecendo a Torá? Olha se pra você acha que se Deus não intervir, você consegue perdoar certas coisas? Consegue? Yeshua falou, ninguém é bom, só um que é bom. O amor que você tem procede de Deus, o amor que eu tenho exala do Senhor. Por isso que a letra, de fato, mata. Conhecimento da Torá só com o Espírito de Deus. Não adianta conhecer a Torá sem a conversão verdadeira. Porque se conhecer a Torá salvasse, os judeus seriam salvos. Tem alguns que sabem falar até decorado. Bereshit bara Elohim et hashamai veit haaretz. V'haaretz hayata tohu vavor verosh al penei teron veru Elohim eraheft al penei chamaim. Vayomer Elohim vayri o. Os judeus sabem falar decorado a Torá. Bereshit, B, preposição, Reshit, princípio, em um princípio. Barar, o verbo criar no singular. Elohim, poderosíssimo. Shamaim, céus, no plural. No sentido de algo tão grandioso, tão grande, infinito. Shamaim, incalculável. Os céus, dos céus, dos céus, dos céus. Na sabedoria judaica, muita coisa é legal.
É igual na filosofia grega. Chegou a notícia ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono, tirou as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinza. É a forma de humilhação diante dos erros reconhecidos. Ele fez um decreto dizendo que as pessoas não comessem, fosse coberto de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência ramaz que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, sorte que não pereçamos. E viu Deus que o homem fizera, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Conversão não é ir para a sinagoga. Conversão não é falar hebraico. Conversão é a mudança de rota. Eles tinham que em suas vidas e suas mãos violência, pecado. Talvez eram roubadores, injustos, pecado nas mãos, masturbadores, pessoas que eram injustas com seus funcionários, pessoas que viviam uma vida sem moral, estavam afundados em seus pecados e estava decretado que viria o fim. Só que você vê que eles se humilham e voltam. Significa que aquela pessoa que estava com 3 amantes largou as 3 amantes. Aquela pessoa que estava roubando parou de roubar imediatamente. Aquela pessoa que não estava pagando os direitos trabalhistas começou a pagar o direito trabalhista. Aquele filho foi pedir perdão ao pai e à mãe. Pai, nunca mais eu vou te desobedecer. E começaram então a mudar. A gente não sabe quanto tempo levou, mas pode ter levado um tempo. Porque Deus deu 120 anos à terra antes de trazer o dilúvio. Por que Deus deu 120 anos se ele podia fazer uma arca num sopro? Nem precisava tirar Noé numa arca. Era só tirar Adão e Eva. O Noé, Deus tirar o Noé e levar para um lugar. Transportava eles com os animais para um outro planeta, deixava lá quando a água descesse. Ou podia fazer uma arca de gelo, ou uma arca com sopro, uma arca de sopro, uma arca de diamante. Ele podia fazer tanta coisa, ele podia matar o povo de outra maneira, fazer essas pessoas perderem o fôlego instantaneamente, soprar e eles evaporarem. O que nosso Deus não pode fazer se ele é Ierê? Serei o que eu serei. Mas Deus determinou que ia destruir, mas o povo logo se arrependeu. Essa mudança, moral principalmente, não havia mais aquelas imoralidades. Pararam de divorciar e casar de novo. Pararam de cometer sodomia. Pararam de se pintar como Cleópatra. Pararam de evitar filho achando que são deuses.
jogando sêmen fora sem a permissão do Eterno, achando que pode evitar filho, porque as pessoas hoje se acham donos da criatura. O aborto errado mas um sêmen vira o quê? Eu só tô aqui pra pregar, enfim. As pessoas fazem o que quiserem, né? Um sêmen é o quê? Sêmen é vida? Sêmen é vivo? Fala pra mim que sêmen é morto. Os espermatozoides morrem depois de algum tempo. Então eles são vivos. Interessante isso, né? Se você parar pra pensar, você vai pensar muito bem o que o ser humano tá fazendo. Meu padrasto, meu pai de criação, ele era de uma família de 13, eu acho que 13 ou 14 filhos. Então ele tinha 13 irmãos. Inclusive o mais velho parece muito com o meu pai de criação. Parece muito. Aí eu pergunto pra vocês o seguinte: cada uma daquela ali teve um destino, teve filhos, teve netos. Um dos primos meus por exemplo, é advogado, outros trabalham em várias áreas. Imagine, médicos. Homens, por exemplo, que hoje são conhecidíssimos. A história, né, os coloca numa lembrança. Santos Dumont, por exemplo, o inventor do avião, não é assim? Tantos homens que se você ler o livro de história, você vai lembrar desses personagens. Imagine se essas pessoas, né, seus pais naquele dia que estavam se relacionando usassem preservativo, né? Eles não teriam marcado a história, né? Mas cada um faz o que quer, né? Aqui a Bíblia vai dizer que eles tinham sangue nas mãos, violência em suas mãos. Aqui é a interpretação vasta, que pode ser muito mais coisas. Mas a palavra do Senhor vai dizer que essas pessoas se arrependeram. E arrependimento é parar de fazer o que estavam fazendo. E eles vão estar no dia do juízo julgando aqueles judeus que não ouviram a pregação de João, de Yeshua, de Pedro, de Paulo. As pessoas que ouviram o evangelho e continuaram vivendo. Você pode falar o que você quiser, eu preciso de tempo, mais tempo. Deus está te... Quantos anos você tem? Desde que você nasceu, você está tendo tempo. Desde que você nasceu. Será que diante do juízo, às vezes as pessoas me mandam mensagem: ah, eu não faço isso ainda por causa disso, eu não faço isso ainda por causa daquilo. Bom, eu não sou teu Deus. Eu sou um pregador. Agora imagine que se você estivesse falando com o Eterno agora. O que você diria para ele? Eu não parei de fazer isso, Senhor, por causa... Será que se você transgredir as leis dos homens, a sua desculpa diante do juiz vai evitar você ir para cadeia? Só tô pensando. Será que se alguém que mata aqui hoje, ele chega diante do juiz, ah, eu quero me explicar com o senhor, por quê? Qual é o código da lei? Lá vai estar escrito o que vai ser. Você não pode tirar uma vida. Entende? Então as desculpas não colam. Dá o seu jeito, mas para de pecar. Porque cada pecado está sendo anotado no livro. Acabou, essa é a verdade. Eu não posso te enganar aqui. Eu não nasci para enganar as pessoas. Eu nasci para ser verdadeiro. Cada pecado que você está cometendo, por mais desculpa que você dê, está indo para livros. Cada pecado, o anjo tá lá, ó. Hoje se masturbou. Hoje roubou. Hoje mentiu. Hoje cometeu lascívia. Aí, irmão Felipe, eu tô com essa saia curta
porque eu tô usando essa roupa toda escandalosa, porque eu tô mostrando o decote, porque você pode dar a desculpa que você quiser. Mas eu não te criei. Eu sou só um mensageiro, eu sou igual o Jonas. Só que cada pecado cometido tá indo pro livro. Você pode falar que não tem intenção de pecar, você pode falar que não tem condições de mudar, você pode falar a culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho, a culpa é do prefeito, a culpa é do presidente. Você pode dar a desculpa que você quiser, mas cada pecado está indo pros livros. Apocalipse, capítulo 20. Vai ser aberto os livros de tudo quanto nós fizemos. Tudo que nós... Então por isso que quando fala se arrependeu, que naquela hora parou. Parou. Se você sabe que essa mulher... você não pode tocar nela, você parou de tocar nela. Se você sabe que você não pode mais ganhar esse dinheiro, você não pode mais ganhar esse dinheiro, ainda tem que devolver o que não é teu. No momento que você é alertado, você tem que parar, porque se você continuar, já não é ignorância. Se chama voluntário. Esse é o pior pecado. É aquele que eu sei e continuo fazendo, depois de ser alertado por um servo de Deus, por uma serva do Senhor. Então, se você continua mentindo para agradar o teu patrão que pediu para você mentir, está sendo anotado agora não apenas como um pecado, mas um pecado consciente. Esse é pior. Aí eu vou chegar aqui e vou brincar de pregar. Se cada pecado que estamos fazendo está indo para livros, o Apocalipse diz que as pessoas foram julgadas segundo tudo que está escrito nos livros. Nínive foi salva fisicamente e eternamente porque se arrependeram. Eles pararam de fazer as besteiras que estavam fazendo. Pararam de fazer. Isso é conversão. Você não pode falar que é convertido se continua mentindo. Você não pode falar que é convertido se continua em pecado. Então tem uma hierarquia ali de piores pecados que os outros. Isso é fato. Idolatria é o pior pecado. Tudo que envolve idolatria. O culto, os símbolos, tudo. Adorar um outro Deus é algo abominável. Primeiro ponto. Sabe? Então é isso aqui que tem que ficar em questão. Você sabe agora que futebol é pecado? Joga essas camisas no lixo. Queima. Rasga. Por mais que você goste, eu sei que existe o instinto ainda. No dia do futebol, coloca uma mensagem. Troca de canal. Então a gente tem que se posicionar. Porque se a gente não se posicionar, a gente está se enganando. Estamos perdendo nosso tempo se a gente não se posicionar. Yeshua falou, a geração dele foi condenada porque não se arrependeu. E Nínive se arrependeu. Significa que quem ouve o evangelho tem que se converter. Porque se não se converter, vai perecer. Então aqui não há dificuldade. Foi o que o Arlindo falou. Não precisa traduzir. Precisa acatar. Precisa ser aceito. O problema é que as pessoas não aceitam o que Deus fala. Eu não preciso traduzir isso aqui. Ou você se converte, ou você perece. Preciso traduzir? Não preciso traduzir. É uma questão simples. É condicional. Se não se converter, vai perecer. Não há dificuldade. É uma questão simples. Por isso que, se tem alguma coisa errada, por exemplo, eu tenho que falar para Cássia, ou tenho que falar com a Rosângela, ou falar com a minha mãe, ou falar com qualquer pessoa, eu vou falar com a minha consciência limpa. Isso é errado. Isso não pode. Eu não brinco com as almas. Eu não posso deixar de falar. Primeiro que eu não posso deixar de falar. Primeiro que eu vou dar conta. Porque se eu não pregar o que Deus mandou, eu sou um desobediente. E se eu não pregar porque eu estou com medo, eu sou um covarde. Olha a posição que a gente fica. A gente tem que pregar, a gente tem que anunciar, a gente tem que falar. Então a gente precisa ter essa seriedade. Que o Eterno te ilumine, você possa conhecer essa verdade. Fuja do inferno, irmão. Se achegue diante do Senhor. Hoje o Arlindo falou, não precisa traduzir. Tem tanta coisa na Bíblia. Basta ler e aceitar. Qual é o problema, Felipe? É que muitos não leem. E quando leem,
não aceitam o que Deus fala. Que o Eterno vos abençoe. Um abraço a todos, saúde para todos, a paz do Eterno.